Então, boa tarde, oitavo ano. Eu preparei aqui mais uma videoaula para vocês, para a gente concluir esse nosso assunto de vozes verbais, né? Vamos prestar bastante atenção, ouvir atentamente esse vídeo para que todos possam compreender, ok? Então, vamos aqui entender o que é a voz verbal. A voz verbal é a forma como o sujeito se relaciona com o verbo, né? Ele pode se relacionar com o verbo de forma ativa, de forma passiva e de forma reflexiva. São esses os nomes que as vozes verbais recebem: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então vamos começando a entender aqui a voz ativa, né? Na voz ativa, nós teremos o que? O sujeito da oração será um sujeito agente. O que é um sujeito agente? O sujeito agente é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Ele vai praticar a ação expressa pelo verbo. E o sujeito, por isso que ele recebe esse nome de sujeito agente. Vamos ver aqui o exemplo. Eu peguei o nome aí da Lara, né? Lara quebrou a jarra. Quem foi que quebrou a jarra? A Lara. Foi a ação que ela praticou. Qual a ação que ela praticou? A ação de quebrar a jarra. Então, aqui a Lara, ela é um sujeito agente, porque ela praticou uma ação. Aí nós temos aqui, ó, na voz ativa nós temos um sujeito, nós temos aqui o verbo, que é um verbo transitivo. Sempre na voz ativa, gente, o verbo, ele será um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Aí nós temos aqui, ó, porque quem quebra, quebra alguma coisa. Ela quebrou o quê? A jarra. A jarra é o objeto direto, tá? Então, a estrutura da voz ativa é essa: sujeito, verbo transitivo direto e um objeto direto, certo? Aí nós temos aqui: a Lara praticou a ação de quebrar a jarra. Quem sofreu essa ação? A jarra, certo? Então, voz ativa é isso: sujeito se chama sujeito agente. Aí nós temos a voz passiva. A voz passiva ela pode ser analítica e pode ser sintética. E o sujeito da voz passiva é um sujeito paciente. Por que ele é um sujeito paciente? Porque ele vai sofrer a ação expressa pelo verbo. Então, essa vai ser a forma que o sujeito vai se relacionar com o verbo, de forma paciente. Ele vai sofrer a ação. Na voz ativa, ele se relaciona de que forma? Agindo. O sujeito age. E na voz passiva, ele sofre a ação do verbo. Aí eu peguei aqui o mesmo exemplo da voz ativa para a gente transformar em voz passiva. Lara quebrou a jarra. Isso aqui é o exemplo da voz passiva, da voz ativa. Vamos passar essa mesma frase para a voz passiva. Olha o que eu fiz, um X aqui, ó. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto vem para o início da frase, o sujeito vai lá para o final. Olha como que ficou a frase. A jarra foi quebrada pela Lara. Vejam que o objeto direto lá da voz ativa, ele veio para cá, agora ele é o sujeito. A jarra foi quebrada pela Lara. Só que ele é um sujeito que ele não está praticando uma ação. Ele é um sujeito paciente. Ele está sofrendo a ação do verbo. Ela foi quebrada. Quem foi quebrada? A jarra. Ela sofreu a ação. Ela foi quebrada por quem? Pela Lara. A Lara que quebrou a jarra. Só que aqui a Lara deixou de ser sujeito. Ela passou aqui a ser o quê? Um agente da passiva. Então, na voz passiva analítica, nós temos o sujeito paciente. E lá no final, quem pratica a ação recebe o nome de agente da passiva. Observem outra coisa. Aqui na voz passiva, analítica, o verbo quebrar veio de forma diferente, ó, quebrada, veio com a terminação ada. Essa terminação significa que ele está no particípio. Isso acontece na voz passiva analítica. O sujeito ele ganha um acompanhante, que se chama verbo auxiliar, né? E se formou uma locução verbal, quando eu tenho dois verbos juntos, um auxiliar e um principal.
Geralmente o verbo auxiliar é o verbo ser ou o verbo estar. Aqui é o verbo ser, ó. Foi quebrada, certo? Foi quebrada. Então, na voz passiva analítica, nós temos o sujeito paciente, temos um verbo auxiliar, o verbo principal e o agente da passiva. Nem sempre precisa aparecer o agente da passiva. Eu poderia dizer só, a jarra foi quebrada, tá? Não é obrigatório aparecer o agente da passiva. Até aqui, tranquilo, né? Então, vamos ver agora a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele mesmo sofre a ação que ele praticou. A voz reflexiva, né? Ainda falta, esqueci, tem a voz passiva sintética, que eu estava esquecendo de falar. Falei só da voz passiva analítica. Vamos ver a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética. A voz passiva sintética. Por que ela recebe esse nome? Porque a gente vai resumir ela o máximo possível. Eu vou colocar o mesmo exemplo lá a jarra foi quebrada pela Lara. A jarra foi quebrada pela Lara. Vejam que aqui é a voz passiva analítica. Eu sempre posso transformar a voz passiva analítica em voz passiva sintética. Nós vamos nós vamos resumir essa frase. Nós vamos pegar o mesmo verbo, quebrar, vamos trazer aqui para o início da frase. Aí vai ficar, ó, a jarra foi quebrada, né? Tá no passado. Quebrou-se, eu pego acompanhar com o pronome se para acompanhar esse verbo. Quebrou-se o quê? A jarra. Vejam que eu sintetizei essa frase, eu resumi. Eu não coloquei o agente da passiva, eu peguei apenas o verbo e o sujeito da oração. Quebrou-se a jarra. Isso é voz passiva sintética, resumida e o verbo no início da frase acompanhado do pronome se. Tá ok? Agora vamos ver a voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, né? Ele pratica a ação do verbo e ele mesmo vai sofrer esta ação. Vamos ver aqui um exemplo. Renan cortou-se com a faca. Renan cortou-se com a faca. Quem praticou a ação de se cortar? O Renan. A ação que ele praticou, cortou. Ele cortou a quem? A si mesmo. Vejam que ele está praticando e ele mesmo sofrendo a ação. Essa voz reflexiva, ó, quando você se olha no espelho, você se olha, você vê seu reflexo lá no espelho. Então, ela recebe esse nome reflexiva por isso, porque a ação praticada vai refletir sobre quem praticou. Por isso que é voz reflexiva. E essa voz reflexiva, ela pode ser também reflexiva recíproca. O que é uma voz reflexiva recíproca? É quando eu tenho dois sujeitos. E esses dois sujeitos, eles praticam e eles mesmos sofrem a ação. Vamos dizer, João e Marta se beijaram. Qual foi a ação que eles praticaram? De beijar-se. Temos dois sujeitos, João e Marta. Eles mesmos praticaram a ação, eles mesmos sofreram a ação que eles praticaram. Isso é voz reflexiva recíproca. A voz reflexiva recíproca é quando eu tenho dois sujeitos ou mais. Eu tenho aqui João e Maria. E poderia ser também um sujeito no plural. Por exemplo, os namorados se beijaram. Seria um sujeito plural, certo? Isso que é voz passiva, aliás, voz reflexiva. Quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Na sequência, a gente vai ver a partícula si. Quando que ele é índice de indeterminação do sujeito e quando ele é pronome apassivador. Assistam aí o vídeo.